Então, galera, vamos começar aqui agora, recebendo Felipe Assis e Iago Mendes. Mendes Iago, @Mendes Iago, nossa segunda parte do programa. Para analisar, Felipe, a vitória do Santa Cruz. O professor chegou, meu amigo, chutando a porta. Com aquela cara de triste dele, na apresentação dele, com aquela cara triste, os memes rodando na internet, mas Santa Cruz vence. Fala. Não, uma dúvida antes de começar. Já que você falou da cara triste dele, eu não lembro, mas assim, ele é sempre assim, não? Eu acho que já tinha vai ser tipo de sempre meme assim? na época do Náutico. Já tinha meme na época do Náutico dele com aquela cara dele de triste. Tem um meme cansado. Que ficou meio famoso na apresentação dele do Náutico, que é assim, foi uma matéria inclusive do Diário que foi Felipe Conceição é apresentado no Náutico, aí a aspa é muito feliz pela oportunidade, algo nesse sentido. E tem uma foto dele que ele tá daquele jeito. Meu Deus do céu. Então é isso. Mas chegou, deve ter dado um sorriso depois do jogo, né? Porque o Santa Cruz vence, Central, volta para o G6, respira um pouco mais aí no Pernambucano e nessa busca, muito mais do que o Pernambucano, obviamente que existe o interesse, mas eu acho que a busca é muito mais em garantir aí o calendário para o próximo ano, né, Felipe? Mas como é que você viu esse jogo, essa vitória do Santa nesse sábado aí pelo Pernambucano com o gol dele, Pipico? Bom, em primeiro lugar, eu acabei de fazer merda, derrubando aqui cerveja no chão, mas tudo bem. Deixa eu logo tirar esse negócio. Rapaz, deixa eu logo tirar esse negócio daqui. Começou bem, foi. E eu tô com medo de derrubar mais, então eu vou botar aqui no chão, pronto. É melhor. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro lugar, rapaz, um registro, assim, como é triste assim, você ver o Arruda, um estádio tão grande, né, tão vazio, né? Desde o momento ali do lado de fora, 3.000 e não sei agora exato, 3.200, 3.300. E aí, rapaz, primeiro que já é triste, é compreensível, né, pela fase do clube, e enfim, até chover não tava, né? Então foi tudo realmente para ser um público pequeno. Mas é triste, né, ver o estádio tão grande, tão vazio. E aí, assim, a minha pergunta eu queria saber duas coisas. A primeira, de quem foi a ideia de dizer assim, já sei, rapaz, para este jogo nós vamos abrir o anel superior, né? Vamos abrir o anel superior, sabe? E a outra dúvida será possível que não tinha uma pessoa, para questionar, para dizer assim, será que tem necessidade de abrir o anel superior para um jogo desse? Porque já era um público tão pequeno, você abre o anel superior para não botar nem 500 pessoas, nem 300 pessoas lá em cima, fica, sabe, aquele negócio perdido, rapaz. Imagina 3.300 pessoas no estádio feito Arruda, todo espalhado, né, com gente nas cadeiras, gente nas redes sociais, gente atrás do gol ali do canal, gente na parte, no escudo, no anel superior, rapaz, sei não, viu? Eu não tem uma pessoa para questionar, para não abrir o final superior. Fico me perguntando isso. Mas tudo bem. A sessão abraços de hoje, rapaz. Eu tenho 2 abraços para mandar. Um é para um cidadão que eu descobri que dá uma audiência aqui para gente, que gosta da gente, que é o Remy Farini. Companheiro, um abraço, velho. Esse foi de surpresa, ele não sabe que eu estou mandando um abraço para ele, ele não sabia que eu ia mandar um abraço para ele. Obrigado aí pela audiência, tá certo? Um abraço para você. E o outro abraço, rapaz, esse aqui, eu acho que ela não está acompanhando, deve ter largado já, mas é para Aline Toscano. Veja bem, faz tempo que eu devia ter mandado esse abraço, mas eu esqueci. E aí, para dizer, Aline, para lhe agradecer a tanto seu carinho, tantas palavras bonitas, né? E dizer que eu concordo com quase tudo que você falou, né? Eu só discordo quando você disse que eu queria ter derrubado uns 3 técnicos já esse ano, mas o meu problema é só com o Ranieri. Mas tirando isso, tudo que você falou, eu concordo com você. De verdade, o abraço é sincero. E aí, rapaz, tem mais alguma coisa que eu queria falar? Isso é muito Faustão, porra. Faustão que tinha, né? Já mandou abraço pra Grila, inclusive, uma vez. Mas isso é muito Faustão, né? Faustão mandava uns abraços pra turma aí, não sei o quê. Felipe tá aí. Distribuindo abraços, nosso querido Felipe Assis. Já faz hoje parte, é só alegria. Rapaz. Hoje é só alegria. Pois é. Hoje é festa. Já faz parte. Sempre a gente arruma alguém, né? A Lina é tricolor, e os dois são tricolores, é isso que eu mandei. Veja bem, rapaz, existia uma pressão muito grande em cima de Felipe Conceição.
Primeiro, por causa da fase do Santa Cruz, é inevitável. Qualquer treinador que viesse, ele já chega pressionado, porque o time está pressionado, né? O torcedor esperava uma reação imediata do time. E isso faz com que o técnico que está assumindo, ele já chegue pressionado. Mas aí a dupla pressão é porque quando foi anunciada a queda de Ranieri, que eu concordei, eu acho que tinha que cair mesmo, mas aí uma coisa é o técnico cair ou não, tá? Isso aí eu acho que tem que cair. A outra questão é quem assume. E aí, quando foi anunciado o nome de Felipe Conceição, aí teve uma chiadeira, né? Ele já começou questionado. Por quê? Porque ele teve recentemente, eu não vou nem falar do Sampaio, mas assim, ele teve recentemente uma passagem muito ruim, não foi em outro time próximo, em outro estado, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, não, ele foi aqui em Pernambuco, ele teve uma passagem muito ruim no Náutico, né? E aí, rapaz, ele chegou duplamente pressionado, né? Eu vi muita gente falando assim que não concordava com a demissão de Ranieri. Por quê? Porque o Santa Cruz tinha acabado de passar por assim, foram vários jogos, né, pedreira, de vários jogos dificílimos em sequência, né? E que agora o Santa Cruz ganharia um respiro, né, de 3 jogos. Então isso poderia fazer com que Ranieri ali pegasse no tranco, né? Se ele fosse mantido. Mas a lógica serve também para o contrário. A lógica serve para um técnico que está chegando agora, se ele tem a oportunidade de jogar 3 jogos que não sejam dos mais difíceis, isso é muito bom para quem está chegando também, né? Então que seja uma oportunidade para Felipe Conceição começar bem o trabalho, né? Então eram 3 jogos, o primeiro foi hoje, e ele, aos trancos e barrancos, aproveitou a oportunidade, né? O Santa Cruz ganhou o jogo. O jogo, veja bem, eu confesso, já que eu estava falando aqui de técnico, né? Eu confesso que eu não vi nesse time do Santa Cruz ainda a cara de Felipe Conceição. Eu sei que é demais, tá? Pedir uma mudança completa de postura, né? O time mudar completamente, não é isso. Mas eu achei o time ainda muito a cara de professor Ranieri, viu? Eu achei. Até a escalação, até postura assim, esquema tático, assim, muito a cara ainda de Ranieri. Houve uma mudança no primeiro tempo desse jogo? Houve, né, que agradou o torcedor. Mas eu acho que foi mais assim a postura, foi mais a atitude. O Santa Cruz teve atitude contra o Central no primeiro tempo. E eu vi alguns torcedores elogiando, já a cara do técnico, eu confesso que eu discordo um pouco. Para mim, eu não vi uma grande evolução, uma grande mudança, não vi. Mas vi, pelo menos, a atitude do time do Santa Cruz no primeiro tempo, né? E aí, claro, era o Central, né? Então você, mesmo cometendo alguns erros, que cometeu, mesmo alguns jogadores jogando mal, como teve esses jogadores, mas assim, o Santa Cruz, com a postura que teve, era suficiente para abrir o placar, e foi o que fez. Eu confesso que eu estava já um pouco incomodado, já meio puto mesmo, porque o tempo ia passando e o Santa Cruz ali com a bola e cercando, e não tinha ninguém para chutar em gol. Demorou muito o Santa Cruz para chutar em gol. E eu fiquei, aquilo já estava me incomodando, que eu pensei, rapaz, não tem ninguém que vai chutar em gol. E aí foi o que Pipico fez. Pipico, em determinado momento do jogo, o Santa Cruz ali tentando pressionar, mas com dificuldade para chutar em gol. Na primeira bola que ele pegou, ele puxou para o lado e arriscou. E aí o goleiro do Central aceitou. Vou dizer uma coisa para vocês. Se o Santa Cruz tivesse levado esses 3 gols que o Central levou, eu estaria aqui muito puto, velho. Mas muito. Né? Porque foram 3 gols assim que não era para o goleiro ter levado, né? Não era para o goleiro, não era para um goleiro levar. Iago quer fazer intervenção. Eu ainda adiciono mais uma coisa. O gol que foi impedido do Santa Cruz, de G2, também foi uma falha absurda do goleiro do Central.
Porque G2 chuta uma bola sem tanta força, quase no meio do gol, e o goleiro também aceita. Então, assim, o jogo foi 3-1, mas o goleiro falhou 4 vezes. Então, assim, é absurdo, assim. O torcedor do Central deve estar com a cabeça inchada. E só mais uma curiosidade, é a primeira vez no ano que o Central leva 3 gols, assim. O Central era uma das melhores defesas do Pernambucano e pela primeira vez toma 3 gols num jogo esse ano. Porque Santinha talvez não fosse, mais ou menos, porque talvez não fosse para o Central ter levado esses 3 gols. Porque, assim, foram 3 falhas. E, de fato, o gol também era defensável. O gol que foi anulado de G2, né? Mas aí, muito bem, assim, azar do Central, sorte do Santa Cruz, né? Chutou em gol, chutou, velho. Para você abrir o placar, para você ganhar jogo, você tem que chutar. Não pensa que você vai ganhar jogo se não chutar, não. Às vezes me incomoda um pouco que eu vejo esse elenco do Santa Cruz tem sabe assim, meio que o tempo todo esperando as melhores condições para você chutar em gol. Sabe, fica o tempo todo esperando que você não tenha nenhum marcador à sua frente, que esteja tudo limpo, tudo certo, para você arriscar. E não pode ser assim. Você tem que criar o espaço, você arrisca de longe, porque a bola pode bater, alguém pode entrar. Tá? Então, assim, tem que chutar em gol. Não precisa ficar esperando que esteja o caminho todo livre à sua frente para você poder arriscar. Né? E aí o Santa Cruz, Pipico arriscou, o goleiro do Central aceitou e o Santa Cruz vai lá e faz 1-0. O panorama contou mesmo. Quando o Santa Cruz faz 1-0, o Santa Cruz passou até a tirar um pouco da pressão, eu acho, enfim, foi fazendo seu jogo. Né? E aí vem o segundo gol de Ítalo, rapaz, que meio que foi para enfim, foi um prêmio aí, porque Ítalo ele estava bem, tá? E foi outro também que ele subiu, né? Ele estava lá no ataque, a bola chegou no pé dele, do jeito que ele deu, ele chutou, mais uma bola defensável, que seria, né, para o goleiro do Central, ele aceitou, o Santa Cruz faz 2-0. Quando o Santa Cruz faz 2-0, né? Termina o primeiro tempo ganhando por 2-0, o que todo mundo imaginava, tá, é que o Santa Cruz ia buscar um resultado com muita tranquilidade. Parecia que seria com muita tranquilidade, né? Porque aí eu mesmo pensei, porque é uma coisa que eu sinto também, eu acho que o Santa Cruz tem evidentemente, limitações técnicas, né? É um elenco que tem suas limitações, isso não é segredo para ninguém. Mas além disso, além de ser um time que tem suas limitações, eu acho que é um time muito nervoso, sabe? Eu acho que essa é como se sentisse um pouco uma pressão, né? Que é jogar no Santa Cruz, por mais, mas é um time de 4ª divisão, velho. Para o torcedor, o torcedor do Santa Cruz não quer saber disso, não. Por mais que a gente saiba que friamente, o Santa Cruz não tem condições de competir com outros clubes da região ou do estado, enfim, porque tem investimento muito maior, mas o torcedor, ele é passional, ele não é racional, ele vai cobrar do Santa Cruz algo que talvez esse time dificilmente possa entregar. Então eu vejo esse time um pouco sentindo o peso dessa pressão. E aí eu pensei, consegue fazer 2-0, mesmo que sem ser um espetáculo de futebol, mas teve atitude, o Santa Cruz se impôs e tentou jogar, mesmo que cometendo alguns erros, né? Então, quando você faz 2-0, vai jogando em casa, vai para o intervalo, o torcedor aplaudindo, coisa que não fazia há muito tempo, né? E aí eu pensei, honestamente, que se tirasse o pé do acelerador, era 3-0, ou era 4. Né? A minha expectativa era essa. Aí, acontece que esse jogo vira um jogo muito parecido com o que foi o jogo contra o Fortaleza, onde o Santa Cruz não teve um primor de futebol contra o Fortaleza no primeiro tempo, mas tentou jogar, o Santa Cruz tentou jogar, produziu, teve chance de marcar, teve pênalti não marcado, né, que era para ter sido cobrada, mas a arbitragem não deu, enfim, o Santa Cruz jogou. O Santa Cruz não foi um time que foi dominado pelo Fortaleza, o Santa Cruz não foi um time que sabe, que ficou ali preso, ele tentou jogar, certo? Ele fez um jogo parelho, né? E aí, só que aí no segundo tempo, o Santa Cruz é como se não tivesse mais fôlego, não tivesse mais condições, digamos assim, de manter aquele futebol
caiu, eu estou falando do jogo contra o Fortaleza ainda, caiu drasticamente de rendimento no segundo tempo, e aí o resultado foi aquele que a gente viu, né? Aí virou um jogo que era muito difícil, virou uma goleada. E aí, contra o Central, hoje aconteceu a mesma coisa. O Santa Cruz se impôs no primeiro tempo, mas caiu, mas muito no segundo tempo. Mas caiu muito de produção. Eu, honestamente, eu não consigo acreditar, porque eu vi algumas pessoas do meu lado dizendo assim, o treinador, qual é a necessidade do treinador mandar recuar? Eu não acredito que houve esse entendimento, já estamos ganhando por 2-0, vamos recuar. Sinceramente, eu não acho que partiu do técnico isso não. Mas é como se o time não conseguisse entregar a mesma, durante os 90 minutos, certo? O que conseguiu no primeiro tempo. E por isso que eu vejo que eu vejo uma semelhança em relação ao que foi o jogo contra o Fortaleza. Qual é a diferença? O adversário. Né? Contra o Fortaleza, a partir do momento que você caiu drasticamente de rendimento, o Fortaleza foi lá, se impôs, fez 3 gols no segundo tempo e matou. Isso. E agora o Central não teve a força de fazer a mesma coisa. Mas veja que o Central ficou muito tempo. Quando eu acho que o Central, em determinado momento, o jogador, eu acho que, claro que o técnico ele pode analisar o adversário, ele pode pensar em jogada, ele pode, vou neutralizar, não sei o quê. Mas eu acho que tem muito também do que o jogador sente ali na hora do jogo. E me parece que o Central entendeu que o Santa Cruz também tinha suas limitações. E aí o Central começou a jogar bola. E ele chegou uma vez, chegou 2, chegou 3, aí alguém bloqueia, aí Michael faz uma defesa, não sei o quê. E aí você começa a ficar com medo. O que é que vai acontecer? Qual era o medo? Que você levasse um gol. E levou. Porque o Santa Cruz parou de jogar. O Santa Cruz passou a ter apenas alguns contra-ataques e não conseguia acertar um. Né? E aí o Santa Cruz teve a proeza de transformar, um jogo que era extremamente fácil, um jogo que, era aquele jogo para consagrar treinador que está começando. Né? Parecia ser era um jogo que, meu irmão, se imponha, certo? Mantenha o ritmo aqui, você vai ganhar o jogo, vai ganhar bem. Não precisava golear o Central, não, mas era jogo pelo menos para um 3-0, sem susto. Né? Sem susto, era para você impor e pronto. Leva a bola para casa e acabou. Né? Mas não foi isso que aconteceu. E aí o Central começa a pressionar, rapaz. E aí todo mundo começa a ficar com medo do empate. É quando o treinador finalmente faz um monte de substituição, né? E um dos jogadores que entraram, inclusive, foi o Jadson. E o Jadson começa a jogada, que no fim sobra para ele, e aí ele faz o terceiro gol, e aí tira o Santa Cruz do sufoco. Tá? O Santa Cruz, quando acabou o jogo, o Santa Cruz a torcida aplaudiu, tá? Mas acho que foi muito mais pelo resultado, porque fazia tempo já, desde o jogo contra o Sampaio e Corrêa, que o Santa Cruz não ganhava, né? A última vitória tinha sido contra o Sampaio também por 3-1, né? Então, assim, foi o respiro de ganhar e de ganhar algumas posições. O Santa Cruz começou em 9º e terminou a rodada, depois do jogo estava em 5º, né? Então é mais pelo respiro, sabe? Acho que o torcedor deu ali um voto de confiança para um treinador que estava começando agora, e vejo que esses foram os motivos do aplauso. Mas a verdade é que o Santa Cruz fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo que não foi bom. De um modo geral, o Santa Cruz não jogou tão bem assim. Pelo menos saiu com a vitória. Perfeito, Felipe. E aí eu queria trazer Iago aqui para o debate. Iago que estava pela NE 45 no Arruda, né? Acompanhou essa partida aí, cobrindo a partida pela NE 45, Iago, e estava também na coletiva de Felipe. Então você ouviu o clima do estádio, né? Dessas pouco mais de 3 mil pessoas, esses aplausos. E como é que você viu aí essa estreia de Felipe Conceição e esse novo trabalho aí, esse novo comando no Santa Cruz depois do trabalho ruim de Ranieri? Então, salve Lucas, Felipe, todo mundo que nos vê em live e nos escuta por podcast. A estreia do Felipe Conceição, ela foi marcada por uma tensão bastante grande, assim, no início, antes do início da partida.
porque havia um clima construído no Arruda de uma torcida que está insatisfeita com o time, que vê a troca do treinador, mas essa troca não agrada. Porque o que a gente viu bastante na reação da torcida após os nomes começaram a gente fazer, os vários veículos fazendo as apurações, o nome de Felipe Conceição surgir com muita força, ele ser confirmado, era assim uma esmagadora rejeição ao trabalho dele. Muito por conta do reflexo do trabalho dele no Náutico, que ele veio, fez 13 jogos pelo Náutico e passou 45 dias no Recife. Então, assim, foi um trabalho que não agradou e todo mundo no Santa Cruz tinha meio essa percepção de que o trabalho poderia ser uma troca meio de 6 por meia dúzia, um trabalho que não funcionou com o Ranieri e que não funcionaria com o Felipe Conceição. Bem, dito isso, o que se via no Arruda era um clima meio que assim, a gente vai tentar apoiar, mas a gente, caso o Santa sofra o primeiro gol, era possível que a atmosfera virasse contra, e aí ficou meio naquela incerteza, e acabou que assim, com 15 minutos o Santa abre o placar e parece que assim, o ar pesado que estava no Arruda meio que dá uma dissipada. Tanto dá uma dissipada no clima também, porque estava chovendo e aí deu uma diminuída, e aí os torcedores que estavam escondidos sob as marques entram no estádio e começam a empurrar mais o time. E uma coisa que, pelo menos uma impressão que eu tive durante o primeiro tempo é que assim, o time de Felipe Conceição pareceu mais organizado em campo do que o de Ranieri. Assim, era um time que os jogadores pareciam se procurar mais para poder chegar ao ataque, para poder tabelar e avançar de maneira mais ordenada ao ataque. Essa foi a primeira impressão que eu tive do trabalho. E aí, assim, o Santa Cruz, ele fez o primeiro gol, mas aí, a partir do momento que faz o primeiro gol, acho que é até normal, até certo ponto, com um time que vem tão pressionado, dá um pouco mais ficar um pouco mais retraído, tentar trabalhar contra-ataques para tentar matar o jogo no erro do adversário. E aí o que a gente vê nesse período é o seguinte, o Central ele começa a gostar um pouco do jogo, porque, querendo ou não, o time do Central é um time muito experiente. Se a gente for parar para ver, por exemplo, a trinca de volantes do meio-campo do Central são jogadores muito conhecidos dentro do cenário pernambucano, como Douglas Carioca, Douglas Bomba, Fernando Pires, tem o Leandro Costa, que também passou pelo Santa Cruz e que é ídolo no Central. Então, assim, é um time muito experiente. E aí, a partir do momento em que ele viu que o Santa Cruz deu uma arrefecida nos ânimos e no ímpeto ofensivo, eles tentam começar a sair um pouco mais, tentar jogar um pouco mais. E aí, assim, o que eles não contavam era que a tarde do goleiro Alex realmente seria, assim, das mais infelizes que eu vi de um goleiro nos últimos anos. Ele sofre o primeiro gol numa falha assim gritante, num chute de fora da área do Pipico. Ele falha de novo num gol do G2 que é anulado. E assim, no segundo gol, que é uma bola que o Chiquinho cruza na área no escanteio, o Anderson Paulista, que fez mais uma boa partida, desvia para a área e a bola chega para o Ítalo Melo, que completa para o gol. Uma bola que vai na direção do que o goleiro já estava, completamente defensável, e ele acaba sofrendo o segundo gol. 2-0, o clima no Arruda, a torcida começa a jogar a favor, começa a jogar junto com o time, a empurrar, gritar junto, bater palma e tal, só que aí no segundo tempo que a gente vê, e inclusive foi um dos temas da coletiva do Felipe, é que assim, o time, ele quando entra em vantagem, parece que entra um pouco acomodado. Entra naquele sentido de sentar no resultado e administrar a partida. Só que aí, a partir do momento em que o Santa senta no resultado e administra a partida, ele esbarra em muitas das suas limitações técnicas, especialmente na defesa, que tem sido o setor que tem sido mais recorrentemente criticado durante as análises durante o ano. Então, assim, a gente vê partidas ruins de nomes como o Jefferson Feijão, como o Alemão, e ver o Central crescer no jogo, especialmente a partir desse núcleo experiente que eu falei. E aí entra o Danilo Pires, outro jogador experientíssimo, muito rodado, de muito conhecimento. Cansado, né? Mas que chega tá com seus 35 já.
Tá, não? Deve estar nessa. Eu acho que, assim, todos esses nomes, assim, Douglas Bomba, Fernando Pires, Leandro Costa, Danilo Pires, acho que todos eles estão Fernando Pires está chegando nos 40. Eu acho. É assim, o pessoal cansado, mas é aquele pessoal que é cobra da bola, sabe o que tem que fazer quando tem um espaço. E aí o Central começou a jogar e começou a criar volume e tal. O Santa Cruz tinha suas oportunidades, especialmente com o Lucas Silva, que foi um atleta que, para mim, jogou bem, certo? Fez um bom jogo no primeiro tempo, deu uma queda no segundo tempo, porque ele sente um problema no adutor, mas, apesar de sentir esse problema, segundo o Felipe, ele pede para não ser substituído. Então, ele continua meio no sacrifício no segundo tempo, até ser retirado de campo com o 2-1, que aí é quando entra o David. E aí, assim, vai levando e tal, o Santa tentando conectar os contra-ataques, só que sem conseguir, o Central controlando as ações no segundo tempo, e aí vem a infelicidade do Ítalo Melo, que tinha marcado o segundo gol, e marca um gol contra numa cobrança de escanteio do Ed. E aí, o que era uma vitória que parecia tranquila, acaba virando, assim, aquele clima de apreensão. Apesar do clima de apreensão, a gente não viu a torcida deixar de apoiar, mas viu muito mais os apupos quando tinha erro, né, do time. Vinha o pessoal dar uma reclamada e tal. E aí, ali nas cabines de imprensa, a gente fica bem acima, bem pouco acima dos setores sociais. Então, a gente consegue ouvir algumas coisas do que é dito ali. E, assim, cada vez que tinha erro, assim, dava uma pegada. Alguns jogadores eram os preferidos da galera reclamar e tal. Mas, assim, o Santa Cruz, ele realmente, como o Felipe disse, no segundo tempo, veio numa rotação completamente abaixo do que era esperado e, assim, de um nível de competitividade que não é tão alto como é o nível do Pernambucano. Então, sofreu o primeiro gol, muita gente temeu pelo empate, só que aí, assim, os jogadores que foram acionados por Ranieri, que estavam mais descansados, inclusive na Ranieri, meu Deus, é o costume, que foram acionados por... Não me lasque não, pelo amor de Deus. É o costume, companheiro. Os jogadores que foram acionados por Felipe Conceição deram um gás novo ao time e aí o time começa a, aos poucos, reagir em campo. E aí iguala as ações e, mais uma vez, Santa Cruz conta com outra infelicidade do Alex, que em um chute da intermediária do Anderson Ceará, ele bate roupa e a bola cai no pé do Jadson. O Jadson aceita o presente, marca o gol e corre para comemorar com a galera. E, assim, dito isso, o placar termina, encerrado em 3-1, e o Santa, assim, tira a cabeça do atoleiro no Pernambucano um pouco, porque aí ele chega aos 15 pontos, ultrapassa, inclusive, o próprio Central. Tranquilizou. Hein, Felipe? Não, o tranquilizou, eu discordo, né? Porque ele não está tranquilo. Ele não depende só dele, né? O Santa Cruz tem que fazer a sua parte. Eram 3 jogos que tinha que ganhar, agora são 2. E tem que secar o Petrolina, veja. Então, assim, não está tranquilo, não, né? Mas, assim, é um alívio, né? Porque, da parte dele, o que ele tinha para fazer, ele acabou de fazer 33%. E outra, venceu o adversário que é considerado como o mais difícil dos 3 que teria para enfrentar, né? É isso. Eu ia falar, eu ia ser maldoso, mas eu vou ser maldoso. Seja, é uma sacanagem, eu vou ser. Hoje é dia de maldade. Esse time seria o mais difícil. Fizeram a maldade. Exatamente. Foi, né? Fizeram a maldade aqui com o Brasil. Foi, né? Já você fala disso. Olha, seria o mais difícil se fosse outro goleiro, viu? Se fosse um outro goleiro, porque, minha nossa senhora, chutou é gol. Assim, eu não posso nem rir, que o meu problema é grave também. Esse problema eu tenho de forma grave. Posso rir, não? Eu sinceramente, eu não consigo descrever o que foi a atuação do Alex. Assim, foram 4 bolas no gol, 3 valeram, 3 foram no gol, 3 entraram. E com 3 falhas dele. E uma, assim, entrou, mas não valeu. Mas, assim, se o juiz quisesse, se a juíza não tivesse dado impedimento, a gente estaria falando de um 4-1 aqui com 4 falhas. 4 falhas. É impressionante. É para marcar mesmo para o cara. Agora, Felipe,
Vamos trazer aqui os destaques do Santa, individualmente, como é que você viu esse time do Santa, quem lhe chamou a atenção, quem não conseguiu ir bem nesse sabadão no Arruda. Olha, primeiro que Iago chamou a atenção para uma coisa que, enfim, a gente tem alguma visão diferente, né? Porque eu falei que não vi, digamos assim, uma mudança de organização de time agora com o Felipe Conceição. Já ele acha que houve. Ele acha que o time estava mais organizado em campo. Então, assim, eu não vou nem... Enfim, é uma questão de visão. Mas se Iago tiver certo, então, mérito do professor, tá? Mérito do professor que acabou de chegar. Né? Inclusive, Felipe, ele falou... Só para não me esquecer, ele fala sobre isso na coletiva, que assim, ele teve uma atividade, certo? E aí ele enaltece assim, que os jogadores conseguiram entender os ajustes que ele disse. Foi uma quantidade considerável de ajustes em que ele não conseguiu trabalhar em treino com bola. Foi só na conversa e no vídeo. Então ele dizia assim, a gente tem que ajustar o posicionamento assim, tem que trabalhar a construção de jogo assim, tem que trabalhar a defesa assim. Tudo isso na conversa. Então ele, segundo ele disse que viu muito do que ele tentou aplicar nessas correções e nesses ajustes, mas que ainda assim há muito a ser feito para que o time tenha a cara dele. Na apresentação ele fala que assim, para que um time tenha a cara do seu treinador, é preciso ter tempo de trabalho. E que esses 3 jogos, a prioridade não era o trabalho, a prioridade era o resultado por conta da necessidade do time. Perfeito. Bom, você me tirou aqui uma tonelada aqui de peso nas costas, porque se ele tivesse dito que, olha, para ficar com minha cara falta pouco, eu estaria aqui preocupado. Né? Porque, evidentemente, falta pra cacete, assim, tem que melhorar muito. Né? Mas, enfim, se isso tiver certo, se ele realmente tiver conseguido corrigir alguma coisa, e de fato tinha, sim, muita coisa a corrigir, mérito para ele, e significa que, de fato, como a gente vinha dizendo aqui há muito tempo, tinha ajustes que precisavam ser feitos no time e que Ranieri não estava conseguindo fazer. Então, acho que deixa claro essa situação. Por outro lado, assim, eu senti falta realmente de alguma mudança, sabe? Que não precisa, veja só, não estou cobrando aqui que ele quisesse revolucionar e no jogo de estreia ele quisesse jogar com 8 zagueiros. Não é isso que eu estou falando, não, tá? Não é uma mudança assim drástica, não. Mas, assim, ele meio que manteve o time, a forma de jogar, estou falando de escalação, exatamente como o Ranieri vinha fazendo. E, assim, é uma coisa que eu não gostei, é que essa invenção de colocar Chiquinho, certo, ali do lado esquerdo, jogando como ponta, sinceramente, se a ideia é jogar como ponta, porque se não dá certo não, viu? Se a ideia era fazer com que ele fosse ponta, não vai dar certo não. Eu queria ver Chiquinho um pouco mais centralizado, tá? E essa foi uma aposta de Ranieri que Felipe Conceição manteve. Não gosto de Chiquinho ali daquele lado esquerdo. Tá? Acho que ele está produzindo pouco. Acho que ele pode produzir mais no meio de campo. Né? Enfim, feita essa observação, porque eu esqueci de falar. Destaques. Vamos começar... Felipe, antes de tu começar, Claro. vou colocar mais uma coisa que também foi dita pelo Ranieri, pelo Felipe Conceição na coletiva, é que assim, não há tempo hábil para fazer mudanças radicais no time. Porque o Santa jogou hoje, no sábado, e ele chegou ontem. Então ele deu um treino, certo? O Santa vai treinar amanhã, vai fazer o regenerativo, vai fazer mais uma atividade na segunda-feira e vai jogar contra o Ibis. Então, assim, ele vai ter 2 treinos para fazer o segundo jogo. E aí depois ele vai jogar com o Belo Jardim fora de casa no sábado. Então, assim, foi o que ele disse, assim, não há... A prioridade neste momento não é o trabalho, é o resultado. Então, assim, é muito provável que a gente veja escalações muito semelhantes ao que via com Ranieri nesses primeiros 3 jogos por conta da falta de tempo para fazer um trabalho mais encorpado na equipe. Ou seja, é o que eu estava falando. Ele, de fato, ele pegou aqui o time de Ranieri e praticamente repetiu. Como é que esse time estava aqui? Pronto, vou repetir tentando fazer algum ajuste. Né? Mas a essência do time é a mesma. E não gosto de Chiquinho ali do lado esquerdo.
Destaques, rapaz, destaques positivos. Vamos começar pelos positivos. Meu Fim goleiro, dos Michael. destaques, fim dos destaques. Hein? Fim dos destaques. Assim, tu me entala aqui, pô. Rapaz, meu goleiro Michael fez umas 2 defesas ali, que também, na horinha que o Central tava pressionando, eu vi a hora de levar o empate. Né? A última do jogo, inclusive, muito bonita, né? Muito. Teve um, rapaz, que ele tava. Eu não lembro em que tempo foi aquilo, mas assim, foi no segundo tempo, já, eu digo no tempo de jogo. Que ele meio que estava caindo aqui pro lado esquerdo e o chute pelo lado direito ele conseguiu tirar. Levantou a Enfim, mão. Então, assim, mais uma vez, prova que o Santa Cruz está bem servido de goleiro. Ele está bem, acho que fez mais uma boa partida. É um goleiro seguro, tá? Eu sempre disse aqui, é uma das coisas, eu costumo repetir algumas coisas, algumas vezes, tá? E eu disse aqui várias vezes que todo time que quiser ser competitivo, ele tem que ter necessariamente dois bons jogadores, um bom jogador em 2 posições, que eu vou dizer. A primeira, um centroavante, um fazedor de gol. E a segunda, um goleiro. Ele tem que começar, o time tem que começar com um bom goleiro, certo? Se o seu time tiver um excelente goleiro e um excelente fazedor de gol e o restante for mais ou menos, se esse time for arrumadinho, ele dá trabalho, certo? Ele dá trabalho. Se todo o time for mais ou menos, não tiver ninguém ruim, mas ninguém bom, mas vai todo mundo mais ou menos, e tiver um excelente centroavante e um excelente goleiro, esse time vai dar trabalho. Então começa com goleiro. Todo time que quiser ser competitivo começa com goleiro. Também não estava com goleiro assim, que passasse segurança, sabe? Que o torcedor não ficasse nervoso toda vez que alguém dá chuta uma cafofa. Né? Acaba chuta uma cafofa. A 40 metros de distância, o torcedor fica nervoso, porque sabe-se lá o que é que o goleiro vai aprontar, né? Então, o Santos tem um goleiro hoje que passa confiança. E foi bem na partida. Michael, meus destaques positivos. Apesar do gol contra, eu vou fazer a menção aqui a Ítalo Melo, que hoje está se estabelecendo como um zagueiro titular do Santa Cruz. E eu me sinto à vontade para falar isso, porque eu aqui comecei o ano criticando bastante ele. Tá certo? E eu dizia o seguinte, eu dizia que o Santa Cruz, que não tinha dinheiro para trocar todo o elenco, você tinha que aproveitar um ou outro. Aí eu dizia assim, alemão não pode ser assim o melhorzinho da zaga, ele tem que ser o piorzinho. Então eu tava pedindo que Ítalo Melo saísse e viesse um jogador que fosse melhor do que alemão, certo? Digamos assim, para que alemão fosse o menos ruim e não o melhor da zaga, que no começo do ano era. Ítalo estava errando muito. E eu peguei muito no pé de Ítalo Melo. Mas já não de agora, que ele já mais uma partida que ele faça alguma segurança, tá certo? Então acho que por ele ter se recuperado. Pois é, rapaz, hoje é alemão que está fazendo raiva, né? Uma pena, né? Mas, assim, por ele ter conseguido essa recuperação, certo? Não é aquele zagueiro inseguro que era no começo do ano e estava bem no jogo, tá certo? Dentro ali do papel dele, mas ele das limitações dele também, mas ele estava bem no jogo. E, enfim, o gol contra aconteceu, mas para mim não compromete o todo, não. Eu vou manter ele aqui como um dos destaques. E vou falar de Pipico porque é aquela coisa, né? Primeiro que, sabe, foi o primeiro que arriscou. Foi o único que teve, assim, a lucidez, foi o único que teve a coragem de dizer, eu vou tentar limpar aqui e bater a bola do jeito que der. Sabe, ele fez isso no momento do jogo que o Santa Cruz estava dominando, o Santa Cruz estava bem, porém, se o Santa Cruz termina aquele primeiro tempo, sabe, sem conseguir o gol, ficava chatinho. O panorama no segundo tempo era outro. Aí você estava perdendo a oportunidade de fazer um resultado contra um time inferior, dentro de casa, pressionado. Imagine como seria a pressão nesse segundo tempo, a torcida passaria a jogar contra. Então o Pipico conseguiu evitar tudo isso. Né? E conseguiu evitar tudo isso, porque ele tem a qualidade.
de finalizar. Claro, o goleiro aceitou. Mas acho que é um jogador que serve de exemplo, viu, seu G2? Serve de exemplo. Muito mais velho que você, muito mais fininho que você, correndo, rapaz. Pipico vai atrás da bola, corre, tenta marcar. Os 90 minutos. Os 90 minutos fazendo marcação de pressão. Teve um lance, rapaz, já no segundo tempo, que ele ficou puto. Por quê? Porque ele correndo lá, tentando marcar na saída de bola do central, e quando ele viu, ele subiu cobrou só. Alguém fazendo a mesma coisa, subiu só. E ele fez um gesto e disse assim, porra, alguém acompanha? Alguém acompanha o cara aqui, aí eu tô fazendo papel de otário aqui. Spoiler, é isso. Quer o spoiler de para quem foi a chamada? Para quem foi? O nome dele foi citado neste contexto de Pipico. Foi G2, foi. Pois é, rapaz. Então, vou citar a Pipico, hoje eu tô bonzinho, tá? Ô, Felipe, tu era um dos 3.000, não? Tu era um dos 3.000, tu tava lá? Me respeita, rapaz. Tava lá, me respeita. Tu é um monstro, isso, velho. Eu te respeito demais, velho. Demais. Me respeita. Tu botava lá, eu recebi aquele teu vídeo ontem ou foi hoje em outro grupo. O teu vídeo lá comemorando com a TV Coral. Recebi em outro grupo. Rapaz. Aqui. Quem me mandou foi Márcio Marco. Márcio Marco me mandou esse vídeo. Foi. Um abraço, Márcio. Rapaz, o pior não é nada. O pior é que tem um zelador aqui do prédio que ele disse, rapaz, eu vi você na televisão. Aí eu disse, não, rapaz, não foi na televisão, não. Foi no YouTube, não sei o que. Aí ele disse, não, passou na televisão aqui. Eu digo, na televisão? Aonde? Aí eles não sei onde, eu não sei não, mas enfim. É isso. Deve ter passado. Piores, ranking dos piores. Veja bem, meu goleiro alemão, o que é que tá acontecendo com o alemão, rapaz? Não foi só hoje. O alemão não existe. Veja só, não é só hoje, não. Não é uma partida assim infeliz, não. Porque às vezes acontece, velho. Às vezes acontece. O cara não tá no dia dele, enfim. Mas o alemão faz um tempinho já. E foi mais uma partida ruim. Muito tempo, né, Felipe? Muito tempo. Foi o pior em campo, na minha opinião, contra o Fortaleza, por exemplo. E olha que assim, a partida quando Fortaleza... quer começar a se impor demais, sabe? Sabe que tá cagando em campo, aí quer se impor demais na força física, no grito, na conversa com o árbitro, porque sabe que tá, meu amigo, terrível com a bola no pé. Eu ia brigar com meu amigo Iago, que é um cara que eu gosto muito, né? Porque para mim ele não foi o pior hoje. Mas aí tudo foi bem. Contra Fortaleza. Citou contra Fortaleza. Assim. Mas, enfim, alemão, com certeza, um dos piores em campo. E aí, para minha preocupação, outros dois que eu vou colocar entre os piores são de posições muito estratégicas, que são os dois laterais. Veja que coisa grave eu estou falando. Eu estou falando que, na minha opinião, Feijão, de novo, fez uma partida muito ruim. Marcos Vinícius, de novo, fez uma partida muito ruim. Então, isso é extremamente preocupante. Porque uma coisa é você ter um lateral que não está bem, um lateral que não fez uma boa partida, mas são os dois laterais. São posições muito estratégicas. Então, você não poder contar com seus dois laterais, isso é muito grave. Os dois estão pedindo banco. O problema é falta de opção. Talvez Jadson esteja caminhando para ficar com a vaguinha, de Feijão. Mas, assim, é preocupante. Preocupante porque os dois laterais erraram muito. Marcos Vinícius começou tão bem, rapaz. Eu elogiei ele aqui. Depois caiu em desgraça e não acerta mais nada. Feijão, a mesma coisa. Começou bem a temporada, mas caiu de rendimento e não consegue mais se recuperar. E aí, para fechar, assim, aqui o pódio vai ter 4 jogadores, mas o G2, rapaz, ele estava realmente no dia de que nada deu certo. Teve um lance que ele girou, rapaz, para bater, que eu vi a hora da bola sair para lateral. De tão longe que ele bateu, e sem força, sem direção, sem força, sem sentido. Então, uma partida muito ruim do G2. E aí, outra coisa, não é só jogar mal não, viu, G2? Você só consegue jogar um tempo, quando joga, porque hoje não jogou tempo nenhum. Eu acho que ele estava esperando a prorrogação, ele estava pensando que ia ter prorrogação para ver se jogava alguma coisa. Porque no tempo normal não jogou absolutamente nada, tudo que tentou deu errado. E aí, assim, essa coisa de, porque falta de condicionamento, vai esperar quanto tempo
para vir esse condicionamento? Não vai vir, não Porque vai vir. Spoiler, eu coloquei, não virá. não vai vir. Eu coloquei Pipico aqui, entre os melhores, justamente para poder fazer essa comparação. Porque é absurdo a diferença de condicionamento de Pipico para G2. G2 só tá na Série D porque não tem condicionamento e não vai ter. Senão porque por bola não tem. Agora, ele tá no nível acima. O Pipico deve ter o quê? Seus 37, 38 anos, por aí. Né? G2 tem quantos? 38? G2 tem quantos anos, minha gente? G2 eu esqueci de pesquisar aqui, mas assim, é bem mais novo. Eu acho que ele tem 30 abaixo, deve ter 32, 33. G2 tem 29. 29? Minha gente, 29. São, tá de brincadeira, são 9 anos de diferença. 9 anos de diferença. Pipico está correndo muito mais. Pipico está se entregando muito mais. Então, assim, me assusta, sinceramente, essa altura do campeonato, certo? O nível de competitividade de G2 na questão assim, de preparo físico. Quase uma década de diferença entre os dois. Minha gente, é muito tempo. 29. Tá, agora eu fiquei surpreso com esse dado aí. Eu 29. achei que era assim, julho de 93. Aí eu vi aqui. Pois é, só pra veja, gente e outra coisa. Danilo Pires, 30, acho que é 31, e Fernando Pires, 34. Achei que os dois tinham também mais idade aí. Já. Mas segue aí. Pois é. E assim, ele não chegou no clube semana passada, não. Porque quando acaba de chegar, você tem uma paciênciazinha. Faz 7 dias, chegou. Faz 8 dias, faz 10 dias, faz 12 dias. Mas assim, a impressão que está dando é que, como o Lucas falou, esse condicionamento não vai vir nunca. Não sei se foi Lucas ou Iago, perdão. Mas assim, não vai vir nunca. Né? Então, companheiro, primeiro lugar, falta de condicionamento. E segundo lugar, só joga um tempo. Mas o Santa Cruz é tão carente de qualidade. Você tem a qualidade, técnica que nenhum outro no meio de campo do Santa Cruz tem. Só que você não se entrega, você não corre para ninguém, você só aguenta um tempo. Com tudo isso, você era para ser titular, porque não tem outro. Porque, basicamente, para ser o camisa 10 do Santa Cruz, você disputa somente com o Anderson Ceará, porque não vai ter outro. Chiquinho não vai ser esse jogador. Chiquinho não vai ser esse camisa 10. Não vai ser. Né? Então, você concorre basicamente com o Anderson Ceará. Por isso que você é titular. Porque o Anderson Ceará também, quando ganha a oportunidade, não aproveita. Agora, você sem correr para ninguém, jogando o tempo só, você tinha obrigação, companheiro, de comer a bola quando jogasse esse tempo só. Só aguenta jogar um tempo, tem que comer a bola. Tem que jogar bola, velho. Agora não pode fazer esse papelão de hoje, não. É uma partida terrível. E eu, sendo você, eu tinha vergonha. Se apostar carreira com Pipico, perde feio. Perde feio. Então, assim, péssima partida de G2. Eu fiquei realmente, assim, assustado com a partida péssima de G2 hoje. Aí depois reclama, né, G2, quando for pro banco, né? Perder para o Ceará. Bonito vai ficar pra de beicinho, vai reclamar com o treinador, vai arrumar confusão, vai fazer post de reclamar social. De quem? Vai justificar o quê? Qual vai ser a justificativa para ficar puto? Por quê? Por que vai ficar puto? Vai ser tão bonito para tu ficar no banco para Anderson Ceará? E é um dos homens de confiança do treinador nesse elenco, né? Porque, assim, 3 jogadores... Sim, 3 jogadores do Santa Cruz jogaram com o Felipe Conceição já enquanto treinador. Maranhão, Felipe G2 e Arthur Santos. Então, assim... Mas essa notícia que você me dá... Não, mas veja, peraí. Jogou no Remo. Era jogador dele no Remo. Jogava tanto de meia quanto de falso 9 no Remo. E era destaque, né? Era destaque. Porque assim, eu ia dizer que não necessariamente por ter jogado era uma confiança, mas no Remo, mas era um dos destaques do time. Sim, então, assim, inclusive, quando o G2 sai, ele cumprimenta o Felipe dá um abraço nele e ele sai. E ele sai. Eles conversam uma coisa e ele sai. Tá ligado? Então, é importante lembrar, inclusive, que ele já tinha ido pro banco, né? Jogo contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, ele foi banco. Aí o professor foi lá e resgatou ele. Confia nele, vai tentar dar moral, resgatar. Ótimo. Agora, o foda é que essa informação que meu amigo Iago, rapaz, é o seguinte, para quem não sabe, Iago
ele era conhecido como profeta do apocalipse. O homem não trazia uma notícia interessante. Mas ele cobria quem? Ele cobria quem? Na época era no Timbuzinho. Não, era no Timbuzinho. Achei que era o Santa Cruz. Olha, não tinha uma notícia boa, não, amigo. Era só quando ele abria a boca para dizer, rapaz, hoje teve, a turma já estava infartando, já estava lá preocupada, nervosa, se tremendo. Eu já fui conhecido, Luiz Felipe, como o nosso amigo João Valadares, na época que eu estava no JC. Eu cobri o Santa 2010, eu acho. Tô cansado que também. Fase. Tô cansado. Tô cansado. 2010. Aí eu chegava na redação, era portador da má notícia. Porque, meu amigo, era só bomba do Santa Cruz. Eu dizia pra ele, tu quer o quê, porra? Eu tô cobrindo o Santa Cruz, porra. Agora, então, aí vem Iago agora, o profeta do Apocalipse, e vem dizer que Maranhão é homem de confiança de Felipe Conceição. Eu tô fudido, eu não tô. Jogou com ele, né? Jogou com ele. Tá ruim. Arthur, Maranhão, agora, pronto, para salvar Arthur, jogou com o Felipe também. Pronto, tá aí. Notícia boa, notícia boa aí. Tá vendo aí? Ó, deixa eu dizer um negócio aqui, Felipe, para tu adicionar na tua lista de abraços. Diga, mande. André Ventura mandou uma mensagem aqui que é a seguinte: sou rubro-negro, mas sempre acompanho a resenha do Santa Cruz por causa de Felipe Assis, sempre com análise inteligente do jogo. E aí ele completa, e ao mesmo tempo comemorando aqui essa semana que descobri que você é papai. Parabéns, André Ventura. Você vai ser papai. E tá aqui companheiro. Felipe Assis. Tá aqui acompanhando a live. Rubro-negro acompanhando o Santa Cruz. Rapaz, que coisa boa. Não tá muito legal, não. Que coisa boa, rapaz. Um abraço para André Ventura. Um abraço, companheiro. Obrigado aí pela audiência e parabéns. Vai ser pai, é massa, viu, companheiro? Você vai ver. É massa. Aproveite porque o tempo passa rápido. Eu tenho uma filha de 9 anos. Não sei se você já é pai. Pois é, minha filha tem 9 anos e, assim, eu aproveitei muito, sempre fui um pai muito presente até hoje, né? Enfim, sempre fui de fazer tudo com minha filha, de desembolar no chão, de ficar brincando com ela, de botar tudo levar pra ruda. Pra tudo, né? Pra tudo que puder imaginar. Mas, e já me bate uma saudade, depois daquele tempo que ela era menorzinha, sabe, a coisa vai bater na saudade, que o tempo passa muito rápido, velho, não se engane, não se, sabe? Troque fralda, faça tudo, para você ter todas as lembranças, e, enfim, e aproveite. E parabéns, e obrigado aí pela audiência. É isso. Iago, para fechar aqui, quem é que você discorda, concorda, quem é que você traz de nomes novos aí, de destaques aí do Santa Cruz, quer acrescentar alguém desses nomes já citados por Felipe? Eu tenho alguns nomes para acrescentar, mas antes eu só dar parabéns ao nosso amigo e dizer que, assim, Felipe, não é porque o sábado do companheiro pode estar derrubado, é porque Felipe tem muito prestígio entre os rubro-negros também. Um negócio, assim, impressionante. A gente vê muito rubro-negro que assiste a live do Santa Cruz. Só entre o rubro-negro, isso. Só entre o rubro-negro. Lá no Arruda, tu tá queimado no Arruda? Eu vou dizer um negócio a vocês, é que vocês não sabem, mas sabe os 2 abraços que eu mandei antes de começar? Levar as cornetadas hoje. Na verdade, a pessoa me detonou. Aí eu mandei um abraço, falei, coisa e tal. Né? Eu levei uma detonada no Instagram, que foi brincadeira, viu? Aí eu esquecia, eu dizia, vou mandar um abraço para ela, coisa e tal. Mas, olha, você não tem noção nada, detonada que eu levei, não, viu? Mas acontece, pô, eu vou fazer o quê, né? É do jogo. Quem tá aqui tá sujeito a isso mesmo. Mas, bom, só para acrescentar os nomes positivos, eu gostei bastante, mais uma vez, da partida de Anderson Paulista. Achei que, assim, é um jogador que demorou a ter sequência, né? Teve sequência depois de esperar muito tempo, de ser terceira opção, quarta opção do elenco, porque todo mundo sabe que o titular é o Daniel Pereira, que está lesionado e que está tratando uma lesão muscular. Inclusive, vem vivendo uma sequência de lesões muito pesada esse ano. Em algum momento, o João Eric, que era o substituto imediato, não vinha jogando bem, não vinha entregando. O Baraca entrou algumas vezes e o Anderson Paulista sempre esperou a sua vez e vem entregando desde que foi escalado assim. Jogos que eu me lembro, né, nessa sequência dele como titular, em que ele foi muito bem. Jogo contra o América Mineiro, que era um sarrafo altíssimo de dificuldade. Jogo contra o Fortaleza também foi muito bem. E hoje, mais uma vez, foi muito bem. Jogadores que, para mim, foram bem no primeiro tempo, mas que, assim, não se destacaram tanto ao resto da partida foi. O Arthur, eu gostei da movimentação dele nos minutos iniciais, mas acho que ele caiu no segundo tempo junto com todo o time.
E o Lucas Silva, que é um cara que, assim, eu particularmente gosto muito. Acho que é um jogador que é uma válvula de escape importantíssima para o Santa Cruz. E que hoje, assim, jogou... Gostei do que vi dele no primeiro tempo. E no segundo tempo, era o cara do esticão, da bola esticada no contra-ataque. E aí, assim, no segundo tempo, a gente vê ele errando mais, ele sentindo um pouco mais o jogo. E aí, com a informação de que ele sentiu um problema no adutor, mas que ainda assim pediu ao técnico para continuar jogando, aí meio que fecha o pensamento de que realmente não estava legal, mas ainda assim estava em campo. Mas, assim, eu destacaria esse. E quanto aos reservas, eu acho que, assim, o Felipe deu praticamente o gabarito do que seria. Para mim, assim, Alemão fez a pior partida dos 4. Muito abaixo, assim, quase fez 2 besteiras, uma bola recuada que ele entrega no fogo para Michael, quase complica o jogo ainda 1-0, e assim, muito inseguro, chegando com excesso de força, chegando sempre atrasado, acho que assim, como se tivesse com um delayzinho no tempo de bola, em que ele sempre chega 1 segundo depois. Então, assim, muito, muito ruim. Não gostei da partida dele. E, em segundo lugar, Felipe G2, pelas razões que o Felipe já deu, assim, para um time que precisa de intensidade, que quer propor o jogo e que está pressionado para vencer um adversário, o camisa 10 do time não pode oferecer tão pouco durante tão pouco tempo, como foi o que G2 deu ao time nessa partida. E aí, assim, para mim, na dividida entre Marcos Vinícius e Feijão, eu acho que das duas, acho que a pior partida foi a partida de Feijão, assim. Praticamente inexistiu no ataque e não conseguiu defender, não conseguiu dar segurança defensiva ao lado direito da defesa de Santa Cruz, que já estava sofrendo com a partida ruim de Alemão. E aí, por ali, assim, se criou, quando esteve em campo, o Donata, o Leandro Costa, às vezes, aparecer por ali. Então, assim, tinha serviço para fazer, porque foi um flanco que foi muito atacado, mas não conseguiram dar segurança contra essas investidas do Central. Inclusive, assim, acho que, como o Felipe bem disse, Jadson vem pedindo passagem para entrar nesse time titular. Eu não me surpreenderia, por exemplo, se essa fosse uma das primeiras mudanças já do Felipe Conceição no comando de Santa Cruz. É isso. Fala, Felipe. Eu queria só comentar aí o comentário de uma parte do comentário de Iago. Quando ele falou do Anderson Paulista, poderia estar falando de São Paulo. Rapaz, Anderson Paulista no começo do ano me fez tanta raiva. Estava na minha lista assim, de tirar, né? Porque era um jogador que quando entrava não acrescentava absolutamente nada. Mas por quê? Tem uma explicação. É que Anderson Paulista, quando ele estava entrando ali no começo da temporada, geralmente eram em jogos que o Santa Cruz estava precisando de um resultado. Geralmente é naquele jogo que estava empatando com o Maguari, que estava perdendo de não sei quem, sabe? E aí colocavam ele, e meio que ele não estava entrando na dele, né? Ele estava meio que entrando para ser um cara de criar. E aí não é a dele, velho. Então, e ele não conseguia, né? Ele não era... Quando ele entrava, né, no jogo, o Santa Cruz precisando do resultado, coisa e tal, você via o cara entrando, você imaginava que era alguém que podia trazer e incendiar o jogo. E não era dele. E porque ele não é isso, você não pode exigir isso dele. Agora, ele está no papel dele, né? E, de fato, ele está, digamos assim, relativamente bem, né? Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, Baraca, que seria um jogador que poderia concorrer com ele, não existe. Né? Baraca é muito ruim. João Eric, para mim, fez uma boa partida pelo Santa até hoje, que foi o clássico contra o Sport lá na Arena. De resto, só... o João Eric é um que fez uma partida ou outra boa, mas entrou também numa maré de má apresentação, e aí teve um jogo que ele entregou, rapaz. Ferroviário. Se eu não me engano, foi contra o Ferroviário, né? E, enfim... Então, assim, ele, de fato, ele passou a ser uma boa opção ali para o meio do campo do Santa Cruz, que tem aqueles 2 jogadores muito bem definidos, titulares, né? Até então, que era Daniel e Arthur. Mas ele está se colocando aí
como opção, ou para ser o reserva imediato, ou se um desses dois começar a fazer raiva demais, pelo menos ele passa a ser uma opção, né? Inclusive, Felipe, uma coisa que, assim, às vezes me vem à mente é porque, salvo engano, quando o João Eric foi anunciado lá em 2022, ele foi anunciado como um jogador que se posicionava mais à frente, né? Para jogar como segundo volante e até como terceiro homem de meio campo. E eu acho que pode ser que essa queda de rendimento dele tenha acontecido. Não dá para acreditar só isso, porque a fase também é muito ruim. Mas eu acho que essa queda de rendimento pode se dever, assim, à questão de, assim, tem jogador que é jogador de meio campo, mas não encaixa para jogar de primeiro volante. Por exemplo, o Anderson Paulista, a mesma coisa, assim, tem jogador que é de meio campo, mas não encaixa para jogar de segundo volante, terceiro homem de meio campo. As características dos dois são muito diferentes, entendeu? Então, assim, os dois, tecnicamente, disputam a função no Santa Cruz, mas eles têm características que, assim, não conversam para a função. No caso do João Eric, assim, o Anderson Paulista não é um cara de passe refinado, mas é um cara que marca muito forte e que tem aquela propulsão, né? O cara que vai à frente, dá o primeiro passe e volta. O João Eric não, um cara que, assim, pega a bola, gira e vai pensar o que vai fazer. E muitas vezes nesse pega a bola, levanta a cabeça e gira, ele já tomaram a bola de assalto e aí ele não tem a força para correr atrás e tentar ir lá fazer o desarme. Então, acho que, assim, pode ser que, assim, essa falta de ajuste pode ter causado alguns problemas para esses jogadores no início da temporada. Percebam aí, Iago Mendes, esse cidadão que está aqui embaixo, fazendo campanha já para botar tudo no banco, né? E deixar... Maldoso. Não. Com essa a gente encerra. Com essa a gente encerra, Felipe. Antes que ele comece a querer colocar Micael no banco. Não. Aí assim, a gente... Não dá para hoje eu não consigo imaginar um contexto em que o Arthur seja banco no time de Santa Cruz.